Olá, turminha, boa tarde. Vamos para a nossa aulinha de história. Hoje nós vamos fazer a página 14. Essa aqui que tem como título A Difusão da Escrita, tá? O que é difusão, tia? Bom, aqui tem uma explicaçãozinha para vocês, bem aqui embaixo. Que difusão é uma divulgação, uma transmissão, tá? Ou seja, quando a escrita começou a ser popular, tá? Por quê? Hoje em dia nós temos uma facilidade imensa. A gente consegue ler em diversos formatos, né? Podemos ler em jornais, revistas, livros impressos, assim como também podemos ler no virtual, né? Hoje em dia tem livros, revistas, jornais, tudo ali no virtual, tudo ali no seu computador, no seu celular, no seu tablet, para que você possa estar fazendo a leitura, né? Naquela época não era assim. Por quê? Porque naquela época não tinham mecanismos para fazer cópias, né? Para se transmitir. Então tudo era feito no manual. Então, por exemplo, para eles fazerem a cópia da Bíblia, eles tinham que copiar a Bíblia inteira. E aí, se fosse para fazer 50 Bíblias, eram 50 vezes copiando, sabe? Então, era uma coisa, assim, bem cara, bem cansativa, porque era tudo feito manualmente. A pessoa, para fazer essa escrita, ela tinha que saber ler, tinha que saber escrever e tinha que saber fazer a escrita bem bonita. Então, não era qualquer pessoa que fazia esse tipo de trabalho, porque a maioria da população nem mesmo sabia ler ou escrever, tá? Até mesmo por conta dessa dificuldade. Não tinha como as pessoas lerem, porque não tinham coisas escritas suficientes para todo mundo. Então, olha só, a partir de 1450, um homem chamado Jonas Gutenberg foi o inventor de um mecanismo chamado prensa de tipos móveis, tá? Essa invenção foi assim, é considerada uma das maiores invenções históricas da humanidade, porque ela possibilitou a transmissão da escrita. Por conta dela, começaram a ter várias coisas escritas, várias pessoas tiveram acesso à escrita, consecutivamente começaram a ler, né? Então, ele criou esse mecanismo que tem aqui uma fotinho para vocês. E aí, com o passar do tempo, com a popularização desse mecanismo, a escrita foi sendo mais divulgada e também foi divulgando, né, e popularizando a escrita e a leitura entre as pessoas. Aqui na página 15 está explicando para vocês como funcionava mais ou menos isso. Bom, o nome era imprensa de tipos móveis. O que eram tipos? Tipos, tá aqui na número 1, eram as letras. Elas eram chamadas de tipo, eram feitas de metal em alto relevo, tá? Por meio de moldes. E essas letras formavam palavras e frases. E os tipos eram guardados em uma caixa chamada caixas tipográficas. Então era como se fosse, sabe, esses cortadores de massinha que a gente tem, que tem lá assim o formato da letra, o formato do bonequinho, e você pressiona na massinha? Então, era como se fosse mais ou menos isso. Ele era um alto relevo, a letra vinha como se fosse um carimbo, assim, em alto relevo, sabe? E aí eles pegavam uma placa, uma folha, que era chamada de placa, era uma placa de metal, tá aqui, ó, na número 2. Cada página de um livro era montada letra por letra, de forma manual, uma placa chamada de matriz. Essa placa era levada para a prensa. Então, essa placa, essa matriz, eles tinham, e aí eles iam colocando esses tipos, que eram as letras, né? Os tipos, eles eram chamados de tipos. E eles iam montando letrinha por letrinha para formar a palavra. Por exemplo, a casa é verde, eles iam montando. A casa é verde. E eles montavam a folha inteira. E aí depois eles pegavam essa folha, tá aqui na número 3, ó. Esse homem aqui fazendo. Eles faziam uma mistura, né? De tinta a óleo de linhaça, feita de óleo de linhaça e fuligem de carvão. E aí, com uma trouxinha feita de pano, eles iam passando essa tinta nessas letrinhas, tá? Então, era como se eles pegassem, como se fosse um pincel, mas era feito de pano. E aí, eles, tipo uma esponja, na verdade. E aí, eles iam passando tinta em todos esses tipos, todas essas letras, tá bom? E aí, o
que eles faziam com isso? Tá aqui no número 4. Eles levavam para essa prensa. Ela tinha uma barra para pressionar o papel ou o pergaminho posicionado na matriz. Isso era feito 2 vezes e assim cada página tinha 2 colunas. Era como se fosse uma sanduicheira, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, quando a gente põe o pão e aperta a sanduicheira para esquentar o pão, então eles botavam papel, né? Botavam a matriz, na verdade, aí eles botavam o papel e eles pressionavam por cima daquilo ali. Então era como se fosse uma carimbada mesmo, assim, né? Aquela prensa saía naquele papel. E aí eles, depois disso, estava tudo certo? Não, eles tinham que ver se ficou bom. Se tivesse ficado bom, eles repetiam isso, né? Porque cada página tinha 2 colunas. Então tinha um lado e tinha o outro. Então eles viam se ficou bom. Se tivesse ficado bom, eles faziam mais cópias. Se não tivesse ficado bom, eles voltavam lá pro início, fazia tudo de novo, reorganizava de novo, pintava de novo, fazia de novo até ficar bom. E aí, se essa página tivesse ficado boa, eles iam para outras páginas. Então eles tinham que desmontar aquela matriz, pegar aqueles tipos e montar frase por frase da página toda e fazer novamente. Então olha o trabalho que isso dava. Então mesmo com essa prensa, o livro não era barato ainda, né? Era uma coisa cara mesmo assim. Só que as pessoas que tinham um poder aquisitivo bom, alto, sempre procuravam isso, né? Procuravam os livros para comprar. Mas que tipo de livro? Romance, aventura, mistério? Era o quê? Não, o livro mais feito e mais vendido naquela época foi o primeiro livro impresso, tá aqui, ó. Foi a Bíblia, tá? Depois dessas obras, muitos outros livros foram feitos e impressos no mundo, o que tornou a leitura e o registro de informações mais acessíveis para pessoas. Mas naquela época as pessoas eram muito, muito religiosas. Então o livro que elas procuravam era a Bíblia, né? Então imagina, eles antes escreviam a Bíblia à mão. A Bíblia por Bíblia, olha só. E aí com essa prensa teve essa facilitação, né? Eles tiveram mais facilidade para poder estar produzindo a Bíblia, produziram uma quantidade maior, mais pessoas tiveram acesso e com isso a leitura e a escrita foi sendo divulgada, foi sendo ampliada para toda a população, tá bom? Então, Gutenberg, ele deu um pontapé inicial para a divulgação, para a difusão da escrita e da leitura no mundo. Por isso que ele é considerado um dos maiores inventores da humanidade, tá? E essa invenção dele é uma das melhores e maiores invenções já feitas pelo homem, de tão importante que foi. Então deixei 2 links de vídeo para vocês poderem estar assistindo, entenderem mais sobre isso e também sobre ele, tá bom? Sobre a história de vida dele. E aí na página 16 tem alguns exercícios que vocês vão fazer, tá bom? Verdadeiro, falso, e o outro são respostas pessoais. Então façam com atenção, com calma, e daqui a pouco a gente se vê lá no Google Maps. Um beijo e até já!